Fala aí, Martelo de Guerra aqui, para mais um vídeo aqui para vocês, pessoal. Perdão pela demora que eu tive para postar o próximo vídeo, eu estava meio ocupado aí. As infelicidades da vida estavam chamando por mim. Mas agora eu estou de volta. Eu assisti o UFC sim nesse final de semana, apesar de não ter feito essas previsões. E se eu tivesse feito previsões, eu não teria ido tão bem assim, porque eu vou te falar que esse card foi bem confuso. Mas vamos começar, né? Final de semana aí a gente teve o card, o Fight Night Lewis contra Teixeira. E a gente vai começar justamente por essa luta, a luta principal. Derrick Lewis contra Thalisson Teixeira. Ok, ela acabou bem rápido. 30 segundos, 35 segundos para ser mais exato, né? E eu vou falar um negócio. O Thalisson foi burro nessa luta, na minha opinião. Isso aí é bem evidente. Ele meio que machucou o Lewis com um jab no começo da luta, mas só que ele foi pra cima de uma maneira tão, mas tão sem noção, sem nenhum tipo de defesa, e tomou um cruzado que acabou derrubando ele, né? O Derrick Lewis, ele deu pouco respeito pro Derrick Lewis e o Derrick Lewis derrubou. Quanto ao momento em que o árbitro parou a luta, no caso, eu vi muita gente reclamando dessa pitada aí, mas só que eu vou te falar que não foi tão ruim, porque eu acho que foi justo, sim, que o Thalisson mereceu perder, porque ele caiu no chão e o Derrick Lewis, ele tem um bom ground and pound, ele geralmente consegue finalizar a pessoa no chão. E aí que complica a situação, porque pro Thalisson conseguir levantar, ele segurou na grade. Mas ele segurou numa grade com muita força para conseguir levantar. Mas daí o árbitro cometeu o erro de só parar a luta depois que o Thalisson já tinha levantado e se virado. Aí que acabou com toda a situação e ficou feio. Mas eu não vou reclamar muito dessa parada. O Thalisson, mas ó, gente, a gente tem que ser, como fã brasileiro, a gente tem que reconhecer que o Thalisson tem só 25 anos de idade, que é a primeira derrota dele na carreira, que ele não tomou muito dano, ele só tomou um cruzado forte nessa luta, e que ele vai voltar e vai ficar melhor, ele tá evoluindo, que nem o Walter Walker, que também lutou. Ele tem 27 e ele já falou, ele só quer ranqueado daqui a um tempo, ele quer lutar mais esse ano umas 2 vezes, pra depois pegar ranqueado, ele quer ir bem devagar. Eu acho que é isso que tá faltando pro Thalisson, um pouquinho de paciência, na minha opinião. Mas enfim, é uma derrota, mas não é uma derrota tão ruim pro Thalisson. Uma derrota justa. Ok, galera, próxima luta, Gabriel Marreta, Gabriel Bonfim contra Stephen Wonderboy Thompson. O Marretinha nessa luta aí foi meio complicado. Eu vou te falar que ele venceu por decisão dividida do Wonderboy, o que já não é um bom sinal, vencer por decisão dividida do Wonderboy com 42 aninhos de idade. Não é um bom sinal nem um pouco. Mas o que complicou foi que nem vitória pra ele eu vi. Nessa luta, se for seguir o negócio por dano, mas eu não tô falando que foi roubado, só a minha opinião. Na minha opinião, o Wonderboy venceu essa luta, venceu o segundo e o terceiro round. O primeiro round foi bem claro do Marretinha, ele basicamente controlou, conectou os melhores golpes. O segundo round já foi mais equilibrado, mas só que o Thompson acabou vencendo ele por meio daquele chute na cabeça que balançou bastante o Marretinha, aquele chute alto no segundo round. E por mim ele venceu aquele round. E o terceiro foi o mais equilibrado de todos, que pode ir para um ou para o outro. Eu não vou culpar se você viu a vitória do Marretinha, porque foi uma luta equilibrada. Não vejo com maus olhos uma vitória do Marretinha, mas na minha opinião ele simplesmente não mostrou o suficiente contra um Wonderboy de 42 anos. O wrestling dele não estava dominante o suficiente contra o Wonderboy. Em pé ele não estava tão ruim, mas estava óbvio que no longo prazo ele ia acabar perdendo em pé. Ele foi até balançado, no segundo round foi salvo pelo gongo. E por causa disso eu vi vitória do Wonderboy, mas boa vitória para uma retinha, né? Os juízes deram uma vitória para ele, o que é justo. Mas enfim, vamos lá. Próxima luta, Calvin Kattar contra Steve Garcia. Muito, muito decepcionante a performance do Calvin Kattar. Tá óbvio que ele já não tá mais no prime dele. No prime dele ele teria destruído o Steve Garcia. E por isso eu nem dou tanto valor assim pra vitória do Steve Garcia, que não me impressionou muito. Mostrou que ele é alto, mas não mostrou muito mais do que isso, pra falar a minha verdade. Pra mim, Steve Garcia agora é lutar contra algum ranqueado aí melhorzinho. Lutar contra alguém que mereça mais, porque eu acho que ele não vai muito longe na categoria, não. Eu acho que essa altura dele, esse alcance, ele tem, mas ele não sabe utilizar de maneira totalmente correta, porque até o Kattar conseguiu acertar alguns golpes e o Kattar estava muito lento nessa luta. Foi uma luta triste, uma luta que eu não gostei de assistir, não. Próxima luta, Nate Landwehr, conhecido como Nate the Train, contra Morgan Charrier, da França.
O Morgan Charrier vence no terceiro round, como a maioria das vitórias dele, medíocre, bom nocaute, mas estava parecendo medíocre nos outros rounds, parecendo medíocre contra o Nate Landwehr, que é um cara de 35 anos, que perdeu para o Herbert Burns. O Nate Landwehr perdeu para o Herbert Burns. Logo, ele não vale nada também. E então eu não vejo com muitos bons olhos essa vitória do Morgan Charrier. Morgan Charrier foi uma boa vitória, mas ele é desse tipo, né? Vai vencer uma, perder uma, vai lutar em Paris, vai vencer em Paris. Mas foge lá é complicado, cara. Não fiquei surpreso, mas foi um nocaute bonito, nocaute clássico. Por isso, deu pra aproveitar a luta. Próxima luta aí, ressurgimento do Vitor Petrino. Todo mundo sempre teve fé. Nós não desistimos do Vitor Petrino em nenhum momento. Nós não duvidamos que ele venceria do Austin Lane. E, nossa, o Vitor Petrino, eu vi o post no Instagram que tava mostrando a transformação dele do meio pesado pro pesado, velho. O cara tá parecendo um... O cara tá roliço, só que sem ser roliço, entendeu? O cara tá gigante, velho. Tava pesando mais que o Austin Lane, sendo que o Austin Lane tem 1,95. Tava muito impressionante. Mostrou qualidade de fato nessa luta. Esperou o momento certo, lutou com paciência, daí esperou o momento certo para poder derrubar o Austin Lane. Depois que derrubou, trabalhou com calma, tentou fazer uma finalização. Depois só posturou para poder bater e esperou para poder pegar as costas. Gostei muito dessa performance do Vitor Petrino. Mostrou calma, mostrou estudo. E é um bom ressurgimento para ele. Tava vindo de 2 derrotas, mas acho que aqui no peso pesado ele vai ter mais facilidade. Tá novo ainda, 27 anos. Vai poder ressurgir sim. Eu acredito que o Vitor Petrino agora vai numa boa trajetória no pesado se ele não pegar um cara muito, muito duro. Próxima luta, Junior Tafa contra o Taku Takus, conhecido como Tuku Tocos. Cara, como é que o Junior Tafa consegue ser tão ruim? Ele tava com um certo hype por causa da transformação corporal que ele teve, que ele tava agora no shape, tinha parado de ser gordo, mas na luta não apareceu nada. No chão ele não mostrou nada, em pé ele tava decente, mas não bom o suficiente, como sempre. E ele acabou perdendo por submissão no segundo round, sendo que no começo do segundo round ele chegou a machucar o Tuku Tocos. Machucou ele. Mas daí na hora de dar o bote, ele perdeu completamente a cabeça, não conseguiu nocautear o Tuku Tocos e depois acabou sendo quedado ainda por cima. E daí veio a submissão do Tuku Tocos. Parabéns para o Junior Tafa, que provavelmente vai ser cortado do UFC. O cara tem um cartel de 6-4. Se ele não for cortado agora, eu não sei quando que ele vai. E ele acabou de dar pro Tuku Tocos a primeira vitória dele no UFC. Parabéns para o Tuku Tocos. O Taku Takus, que é um lutador aí favorito dos fãs e que merece tudo de bom. Próxima luta. Max Griffin contra Chris Curtis. Uma luta chata, medíocre. Chris Curtis venceu por decisão dividida do Max Griffin de 40 anos. Não tem muito o que falar, nenhum dos dois ganha muita fama com isso aí. Mas próxima luta. Jake Matthews contra Chidi Njokuani. O Jake Matthews teve uma boa performance, fez exatamente o que ele precisava fazer, que era conseguir trazer a luta pro chão, e daí conseguiu pegar as costas do Chidi Njokuani, que estava vindo aí numa boa sequência de vitórias. Agora o Jake Matthews está numa boa sequência de vitórias, conseguiu a submissão no primeiro round em 1 minuto, e venceu o Senozarão. Estou bem surpreso com essa performance dele, bem positivamente surpreso, quero ver mais dele no futuro. E é isso, Jake Matthews aí, acho que talvez daqui uma luta, no caso ele vence mais uma, e daí já pode lutar contra um ranqueado. Só subir um pouquinho o nível, mas o Chidi Njokuani já é um bom teste para ele, foi um bom teste. E pode seguir agora o caminho no peso meio médio. A Eduardo Amoro venceu da Lauren Murphy, e a Lauren Murphy se aposentou. Eu acho que é isso que dá pra falar dessa luta. Agora sim, ó. As próximas lutas são tudo ruim, então eu nem vou analisar elas. Vou só analisar essa aqui, a próxima. O último, deixar o melhor pro final. Valtteri Walker contra Kennedy Nzechukwu. Parabéns para Valtteri Walker. Nunca vi uma submissão tão bonita no meio pesado. Simplesmente plástico. No começo ele usou a técnica do Dricus du Plessis, de simplesmente balançar os braços e indo para cima do seu oponente. Ele inclusive conseguiu acertar um golpe no Nzechukwu durante essa remada que ele fez basicamente contra ele. O Walter acertou um golpe, depois foi lá bater um pouquinho, e daí ele clinchou para tentar a queda. Aí muita gente teria perdido a esperança, né? Achando, nossa, como o Walter é burro, ele poderia ter conseguido um nocaute, mas não. Esse cara, ele simplesmente fez tudo certo. O Kennedy Nzechukwu, ele se virou para tentar meio que defender a queda, e daí no momento que ele se virou, o Walter Walker viu a oportunidade, caiu no joelho do cara,
pegou o pezinho e só girou. Só girou. Quebrou o pé do cara imediatamente. Cara, agora ele tem 3 pezinhos seguidos no UFC. Eu acho que isso aí deve ser tipo um recorde, pra falar bem a verdade. E se eu não me engano, o recorde total de pezinhos no UFC acho que é 5, né? Que é um lutador brasileiro que eu não me recordo o nome agora, tem 5 pezinhos. Mas o Walter Walker já tá com 3, sendo que essa aqui é a 4ª luta dele no UFC. Tá numa boa sequência de vitórias. O Walter eu vejo uma pessoa muito inteligente, apesar do que, o jeito de falar e a aparência sugere. Eu vejo uma pessoa muito inteligente, muito estudada, que quer avançar no ritmo certo. Ele pediu mais 2 desranqueados, se eu não me engano, e eu acho que ele tá no caminho certo. O Walter Walker vai continuar vencendo, se Deus quiser, continuar torcendo por ele. E basicamente o card foi isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve. Se você se inscreveu, muito obrigado. E até o próximo vídeo.